Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos iniciar as aulas de hoje com esse primeiro vídeo, né? E continuando falando sobre os domínios morfoclimáticos, biomas brasileiros. Nas aulas anteriores, nos vídeos que foram postados aqui anteriormente, nós trabalhamos sobre o domínio amazônico. Trabalhamos com o domínio dos cerrados, que é o nosso, que vocês viram, o domínio das caatingas, e hoje a gente vai trabalhar com o domínio dos mares e morros, certo? Aí vocês viram, né? A gente trabalhou aqui, viu como é que está a distribuição dos domínios. Olha aí, o amazônico pega boa parte da região, aliás, quase toda a região norte e alguns estados de outras regiões aí, né? Como por exemplo, o estado do Maranhão, que uma parte está integrada ao domínio amazônico, né? Vimos aí o domínio dos cerrados, que pega aqui os nossos municípios, né? O município de Alparnaíba, uma parte está na faixa de transição e outra parte está localizada, coberto pelo domínio dos cerrados, sendo que a faixa de transição há uma predominância maior dos cerrados, né? Os cerrados. E aí vocês viram também o domínio das caatingas que ocupa o interior da região Nordeste. Vocês podem observar aí, né? Esse aí do meio da região Nordeste, né? Pegando a maioria dos estados do Nordeste, com exceção do estado do Maranhão, que é o único que não está integrado ao domínio das caatingas, né? E aí a gente viu, né, o Amazônico, Cerrado, né? Vimos aqui as características, certo? Lembrando que o que seria o domínio, né? Só para relembrar aqui, para vocês não esquecerem, né? O que significa a palavra domínio. Os domínios morfoclimáticos representam a combinação de um conjunto de elementos da natureza, relevo, clima, vegetação, que se interrelacionam e interagem, formando uma unidade paisagística. Então, citando como exemplo o domínio amazônico, por que toda aquela área é classificada como domínio amazônico? Porque lá as características de relevo, clima e vegetação são o mesmo, praticamente o mesmo, e diferenciam das outras regiões, né? O relevo, clima e vegetação dos outros domínios morfoclimáticos já são diferentes do da Amazônia. Tem que ser característico só daquele lugar lá mesmo. Então toda aquela área lá tem a mesma característica, tem as mesmas características de relevo, clima e vegetação. Por isso que é denominada como um domínio morfoclimático. E hoje a gente vai falar sobre o domínio dos mares e morros. Onde é que fica o domínio dos mares e morros? O domínio dos mares e morros, ele cobre toda aquela área que antes, quando os portugueses chegaram aqui por volta de 1500, era coberto pela floresta atlântica, né? Pela Mata Atlântica, lá onde existia a Mata Atlântica. Eu falo assim onde existia porque hoje quase aproximadamente 97% da Mata Atlântica ela foi destruída, né? Restou apenas pequenos fragmentos. Então toda aquela área que era coberta pela Mata Atlântica fazia parte do domínio dos mares e morros. Situa-se na zona costeira atlântica brasileira, ou seja, próximo ao litoral, onde predomina o relevo de mares, de morros e alguns chapadões florestados, como também a quase extinta Mata Atlântica. Então é aí onde se situa o domínio dos mares e morros. Quem já foi naquela direção lá de Pernambuco, o Paraíba, Alagoas, né, já deve ter e prestou atenção na paisagem, deve ter observado. Não sei se algum aluno aqui já passou por teve essa experiência, né, de fazer uma viagem em direção, aliás, ao litoral de um desses estados aí,
e observou a paisagem. Mas é isso, quando a gente tá chegando próximo às cidades litorâneas desses estados aí, a gente vê o relevo, a presença de alguns trechos, ainda pequenos trechos da floresta atlântica, da Mata Atlântica. Áreas que hoje são, a maioria são, lá no caso de Pernambuco, algumas áreas são ocupadas ainda por cana-de-açúcar, né? Então ali, antigamente, era coberto pela Mata Atlântica, e é ali onde se encontra o domínio dos mares e morros. São morros mesmo, formações de relevo arredondadas, que antes eram cobertos por florestas, né? Antigamente, pela floresta atlântica, que foi destruída ao longo da história. O Brasil, todo mundo sabe aqui, que começou a ser ocupado do litoral para o interior. E as primeiras áreas exploradas ficavam justamente onde hoje onde existia a Mata Atlântica, né? E hoje, onde era a Mata Atlântica, nessa região do domínio dos mares e morros, tem grandes cidades, inclusive algumas capitais de estados estão localizadas onde existia antes a Mata Atlântica, né? Olha aqui, ó, esse vermelho aí que vocês estão vendo no mapa é onde se localiza o domínio dos mares e morros, ou seja, próximo ao litoral. Todo mundo sabe aí que essa parte leste do Brasil, ela é aí onde é banhado pelo litoral, que se estende lá de cima até o estado do Rio Grande do Sul, né? Dá para ver, ó, do Rio Grande do Norte até o estado do Rio Grande do Sul é onde se localiza o domínio dos mares e morros. Toda essa faixa aí próxima ao litoral há a predominância do domínio dos mares e morros. Ó, esse domínio estende-se por toda a faixa litorânea, como a gente acabou de citar, desde a região nordeste do estado do Rio Grande do Norte até o estado de Santa Catarina, já quase no extremo sul, né? Santa Catarina fica entre Paraná e Rio Grande do Sul. Então vai do nordeste, lá da parte extrema mesmo do nordeste, Rio Grande do Norte, e vai até o estado de Santa Catarina. E a vegetação predominante no domínio dos mares e morros é a Mata Atlântica, que eu citei ainda há pouco, né? Basicamente constituída pela Mata Atlântica e por algumas outras formações vegetais, mas com uma predominância da Mata Atlântica. Não há mais a predominância porque a Mata Atlântica foi destruída, né? Mas era predominante pela Mata Atlântica. O domínio dos mares e morros é predominantemente constituído por áreas de planalto, aliás, como é o relevo de lá, ó, gente, planalto. Morros, formações arredondadas é planalto, né? Notadamente os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, serras também, conforme a classificação do relevo elaborado por Jandir Roça, que é a mais usada, aliás, que é a usada atualmente, né? Cita-se também a presença das planícies e tabuleiros litorâneos, algumas depressões periféricas e os planaltos e chapadas da bacia do Paraná. Então aí são as características de relevo da área de cobertura dos domínios de mares e morros, né? Como é próximo ao litoral, né? Todo mundo sabe que o Brasil tem a planície amazônica e tem a planície litorânea, né? Então uma parte do domínio dos mares e morros é coberto por planícies, né, gente? E nas áreas do Nordeste, mais precisamente na zona da mata, predominam os solos de massapê, originados a partir da decomposição do granito e da gneiss. No Sudeste são encontrados os solos de salmourão mais argiloso. No caso aí da região Nordeste, gente, durante o período da colonização, essa área toda aí, que equivalia à zona da mata, onde há a predominância desses solos de massapê, foi muito explorada. São solos férteis, né? E eles aproveitavam para cultivar a cana-de-açúcar, né? O que explica
a ocupação dessa área aí, né? E hoje tem cidades grandes, a maioria das capitais nordestinas, aqueles estados lá, Rio Grande do Norte, Pernambuco, qual mais? Natal, Maceió, Aracaju, estão localizadas onde era a zona da mata, né? Os colonizadores chegavam e ali iam ocupando, né? Como não tinha, como o acesso ao interior do Brasil ainda era muito precário, não existia, aí eles, no local onde chegavam, eles se instalavam, né? E aí foi surgindo as primeiras grandes cidades do Brasil, né? Onde hoje se localizam grandes cidades, onde tem a densidade demográfica maior da região Nordeste, se localiza aí, onde era a zona da mata, próximo ao litoral. E do ponto de vista da população, os mares e morros correspondem ao domínio morfoclimático brasileiro mais ocupado territorialmente, que é o que a gente estava falando aqui, né? Que é onde se encontram as maiores cidades, né? A área que tem maior densidade demográfica do Brasil é onde se encontrava, aliás, onde a área de cobertura do domínio morfoclimático é mares e morros, né? O espaço foi o espaço que sofreu mais gravemente os efeitos da ação humana, com a maior parte de suas áreas naturais devastadas para atividades agropecuárias e para a construção de áreas urbanas, né? E a maior explicação, gente, disso aí é praticamente a inexistência da Mata Atlântica, né? Desde a chegada dos portugueses até hoje, foi a área mais explorada, mais devastada. Por isso que hoje a gente se encontra apenas pequenos trechos ou fragmentos da Mata Atlântica, que era o principal tipo de vegetação do domínio dos mares e morros. Olha aí as imagens, gente, como é em alguns trechos, morro aí coberto por florestas, formações arredondadas. Uma imagem aí, outra imagem aqui, olha, esse daqui já um pouco explorado, já foi desmatado. Esses morros aí eles eram cobertos por florestas antigamente, né? Porque já foi tudo devastado, ocupado por pastagens ou às vezes por cultivos de cana, né? Em alguns lugares também ocupado por plantações de café e assim por diante. A floresta deu lugar a culturas praticadas pelo ser humano, né? Que, por exemplo, o cultivo de café, cana-de-açúcar, etc. Então, a gente vai encerrando aqui a videoaula de hoje. Eu estou preparando aqui o material em PDF para passar também para vocês, fazer a leitura e preparando os exercícios. Então agora a gente já falou sobre o domínio amazônico, falou sobre o domínio dos cerrados, falou sobre o domínio das caatingas, hoje sobre os mares e morros, e no próximo vídeo aula a gente vai encerrar, né? A próxima aula a gente vai encerrar. E aí o material em PDF será repassado para vocês e o exercício para vocês responderem, tá bom, gente? Então assistam com atenção, acessem lá o canal, faça comentário importante e dê um sinal que vocês estão realmente participando. Então um abraço a todos, bom dia.